O programa Aqui é Meu Lar, na Miriam Caravaggio 95.7, entrevista Suzana Magione Bertual. Mora na linha Boêmios e nasceu em Caravaggio, 4º distrito de Farroupilha. Uma mulher que divide seus dias entre o sindicato, agricultura e o empreendimento na área do turismo rural. A Casa Cangerana resgata e preserva a história da família Colli, adquirida por Suzana e seu marido Gilmar Bertual em 2006. Um casarão que traz detalhes arquitetônicos de uma construção antiga. A parte superior é de madeira pura, com vários compartimentos, típicos de uma casa de família numerosa. O porão de pedra talhada revela conhecimento e incita uma pergunta: como se conseguiu construir essa obra? Na área adquirida de 24 hectares, havia também parreirais e era preciso continuar a produção para juntar dinheiro para pagar a compra do imóvel. Então nós fomos trabalhando, isso nós compramos em 2006, algo que a gente não esperava que ia comprar, um negócio que surgiu assim, dizemos, vamos comprar, e compramos e daí continuamos aí explorando a questão da plantação de uva que tinha aqui, plantamos pêssego e construímos a Câmara Fria, o galpão da Câmara Fria aqui do lado, dentro da propriedade. E daí foi ficando essa casa que a gente pode usar para turismo, mas não sabia muito bem. E daí quando eu me tornei vice-presidente do sindicato, daí houve uma demanda de um curso de turismo rural lá na linha República, de alguém lá na linha República que depois acabou caindo fora, inclusive, do curso. E daí, então, nós solicitamos um curso de turismo rural, que era um curso, assim, é um curso com 10 módulos, enfim. E daí, a partir disso, sim, daí trouxemos, enfim, a turma, veio aqui, e daí nós pensamos em fazer alguma coisa. E colocamos a casa, então, a professora que veio aqui, eu pedia para ela, o que eu posso fazer com essa casa? Porque a casa não tinha um uso, assim, vinham alguns parentes, de vez em quando uma casa estava meio que abandonada, né? Então ela disse, tu põe uma placa, a casa está pronta, é só pôr uma placa. Só que eu não entendia muito bem o que é isso. E daí eu coloquei no Airbnb, daí que depois começou, né? Foi assim que começou. E daí no começo eu não sabia lidar com o aplicativo, tá? Então tinha uma consulta, eu ficava em pânico. E daí durante a pandemia, quando houve ficou todo trancado, enfim, que daí começou a ter muita procura e comecei a alugar, sabe? E depois disso, sim, daí foi. Daí meio que a coisa foi acontecendo. Gilmar Bertual nasceu onde mora até hoje e sempre trabalhou com parreira. Hoje ele cultiva em torno de 12 hectares da espécie para vinho in natura e mais 6 hectares de pêssego. Sua vocação pela agricultura vem desde seus avós. Meus avós nasceram aqui, os meus pais também ficaram aqui, eu fiquei aqui e o meu irmão também está aqui trabalhando comigo. O contato com a agricultura e por ter se criado nessa atividade, Felipe Bertual, o filho mais velho de Suzana e Gilmar, decidiu cursar agronomia. Formado há 5 anos na URG, ele segue trabalhando com os pais e planeja continuar utilizando seus conhecimentos na propriedade. Cada vez mais estou procurando fazer isso, sabe? Já tá tendo várias aplicações já que esse conhecimento está tendo na propriedade que dá para ir sempre evoluindo, sabe? Com a redução de insumos, a diminuição de custos, o melhoramento do solo, sabe? A gente já está fazendo várias coisas nesse sentido. Felipe é um dos 5 farroupilhenses que foram selecionados para o projeto de geminação que proporcionou a visita de 1 mês no município de Cadaval, em Portugal. Foi uma troca de experiências na produção de uva e conhecer a plantação de pera, muito forte naquele município. Eu acho que a principal coisa é a visão, adotar uma visão de valorização dos produtos locais, que tem muito lá, e isso aqui é uma coisa que fica bastante... que tem muito a evoluir ainda. Por exemplo, a questão das uvas centenárias, parreirais centenários que a gente tem aqui, de Bordeaux, de Isabel principalmente, né? Tipo, o nosso suco de uva tem muita qualidade, muitas vezes essa uva não é devidamente valorizado, sabe? A gente pode ter uma visão de... E o nosso moscatel também, sabe? Focar nos produtos que a gente é bom e evoluir mais isso. Marcelo Bertual estuda biologia na URGS. Ainda não decidiu-se quando concluir o curso, vai trabalhar na área ou aplicar os conhecimentos na propriedade. Por enquanto, observa com um olhar elogioso o trabalho da mãe, Suzana, que tem como uma de suas atividades cuidar da pousada. Ele vê ela como uma grande motivadora do projeto da Casa Cangerana. A minha mãe, ela é muito importante, né? Ela puxa sempre a gente para frente, tá sempre querendo ajudar aqui na propriedade, tá
assim, reformar, transformar, construir mais coisas, né? Expandir o negócio, assim. Uhum. E a pousada, como é que você viu que é um desafio, é um empreendedorismo a mais dentro de uma propriedade rural, né? É bem difícil, né, para minha mãe, principalmente, ter que lidar com tudo, assim, bastante coisa. Mas é bem legal, traz bastante gente de vários lugares diferentes, assim. E eles se interessam, assim, pelo turismo, pela história local, principalmente. O nome Casa Canjerana é uma homenagem a uma árvore, muito utilizada para as edificações do passado. Inclusive, a primeira casa construída na propriedade hoje é um memorial. Inserida no contexto da pousada, cada objeto do seu interior retrata a história. São muitos detalhes que nos remetem ao passado. A figura do sanguanel, peças antigas, móveis antigos, o pilão e uma máquina de pulverizar, fotografias, entre outros. Chama atenção também os contos criados por Suzana, que fazem referência ao contexto histórico. Sua obra já rendeu destaque em concurso nacional. Na parte externa, encontra-se um forno a lenha, a Casa das Fadas, um tacho antigo, muito verde e flores ao redor da pousada. Foi no curso de turismo rural que Suzana teve a inspiração de dar o nome ao empreendimento de Casa Canjerana. Então, dentro desse curso de turismo rural, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Que as pessoas riam, né? Que o investimento que eu tinha feito era dar nome, mas é muito importante, né? Inclusive, às vezes as pessoas me procuram para falar da questão do turismo rural. Eu digo para as pessoas, pensem no nome, porque a partir do nome tu vai construir toda a tua temática, enfim, né? Então, Canjerana é o nome de uma madeira que no tupi significa árvore da madeira vermelha, e que com essa madeira, que era uma árvore nativa, né, de toda a Mata Atlântica, foram construídas, no nosso caso, que foi construída a primeira casa da propriedade, foram construídas muitas casas, né? Então, o imigrante italiano chegava, tinha sua terra, o que ele ia fazer? Usar o que tinha ali na propriedade, e nesse caso usou a madeira dessa árvore, né, que era uma árvore provavelmente milenar, sei lá, né? Eram árvores enormes, e construíram as suas casas. Então, vamos dizer assim, uma homenagem à natureza que nos acolheu, né? Suzana é daquelas mulheres que quebra paradigmas, luta, acredita e executa. O seu empreendimento, a Casa Canjerana, hospeda quem solicitar pelo aplicativo e também abriga romeiros dos caminhos de Caravaggio entre Canela e o Santuário. Claro, no início foi preciso convencer a família. Gilmar chegou a ter dúvidas, mas depois apoiou. No começo eu não estava muito a favor, achei que não ia dar certo, essas coisas assim, né? Mas agora eu tô vendo que ela tem capacidade, ela está fazendo andar a coisa aqui. Suzana é protagonista também no movimento sindical, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Farroupilha. O sindicalismo para ela vem de há muito tempo, desde jovem, mas foi na luta pelo asfaltamento do trecho da estrada Júlio de Castilhos, em Linha Boêmios, que definitivamente colocou ela na diretoria. Depois de todo esse envolvimento, acho que houve uma certa assim, eu fui convidada para ser vice-presidente, que daí a Josi Carla, que era presidente de então, ela ia sair, né? Ela queria sair, e houve um convite da parte dela para que eu integrasse a diretoria de forma efetiva, me tornando vice-presidente. Então, acho que foi nesse sentido, assim, acho muito importante. Acho que esse trabalho não é exatamente um trabalho, é uma missão que a gente tem, né, no sentido de representar as agricultoras, de garantir esse espaço, né, essa luta importante que surgiu lá em 1987, que era da participação, que a gente estava discutindo naquela época, a questão da sindicalização das mulheres. Eu lembro que, assim, eu menina participando disso, e eu acho, assim, algo fantástico que a gente conseguiu implementar essa questão, né, com as outras mulheres que me precederam ali no sindicato, a Nailde Valandro, depois a Josi, e assim, de continuar que as mulheres tenham representação efetiva dentro da diretoria do sindicato. Acho isso algo fundamental. É difícil de manter, mas eu acho algo fundamental. Acho que a agricultura, embora seja assim, um ambiente de muito ainda machismo, assim, mas sem as mulheres, as propriedades, elas não teriam essa beleza, esse encantamento, né? Enfim, esse acolhimento, acho que é necessário que tenha as mulheres no meio rural, né? Acho importante a valorização da mulher nesse sentido. Acreditar nos sonhos e não parar no primeiro não. Talvez esteja aí a explicação por que uma mulher agricultora, mãe, empreendedora e sindicalista consegue desempenhar várias atividades. Eu
lembro que eu escutei o programa da Silvane, né, que eu achei muito lindo, que ela disse, acredite nos sonhos, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que primeiro sonhar, é importante a gente sonhar, acreditar naquilo que se sonha e ir à luta, não ter medo, não esmorecer diante, não se calar diante do primeiro não, né? Que a maioria das pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas, elas param no primeiro não. A gente não, a gente tem que ser, vamos pensar assim, se a gente quer se realizar enquanto mulher, pensar, tipo, como mães também, como a gente educa um filho, vamos dizer, quantas vezes, às vezes, nós repetimos a mesma coisa, né? Então, acho que essa é também a nossa luta diante da vida. Nós vamos ter que sermos resilientes, repetir, e que em algum momento aquilo que às vezes a gente nem acreditava possível, a gente, é algo impossível, e de repente está aí. Se a gente continua lutando, continua fazendo, né? Não adianta sonhar e ficar sentado sem fazer nada, mas sonhar e ir à luta, que as coisas vão acontecer. Aqui é Meu Lar. O protagonismo feminino na agricultura. Essas mulheres.